Vamos começar a nossa aula, tá? Pessoal, eu não tô muito bom hoje, minha cabeça doeu muito de manhã, né, à noite. Mas a gente vai estar dando a aula aqui, tá? E vamos estar terminando aquele assunto da semana passada, tudo bem? Deixa eu só abrir aqui minha aula, a gente vai estar conversando. Qualquer dúvida, se vocês tiverem dúvida da aula passada, me pergunta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fala comigo, tá bom? Então estamos aqui para isso. Beleza, meninos? Pode abrir o microfone e mandar ver. Bacana? Vocês estão vendo aí, pessoal, o slide? Manuela, Heitor, tá vendo? Beleza. Então eu vou estar passando aqui. Na aula passada a gente trabalhou a reforma protestante, né? A gente ficou aqui muito nesse slide, não sei se vocês lembram. Eu fiquei explicando de forma geral, dando uma aula geral. É uma aula muito importante quando dá essa geral, pessoal. Vocês têm que prestar bastante atenção, porque é ali que tá os detalhes na hora de vocês acertar questões vestibular e tudo mais, tá? Então tá aqui a muitos fatores que a gente trabalhou. Vamos chegar lá. Aí nós vimos as causas da reforma, eu falei para vocês, a gente trabalhou bastante isso aqui, né? Toda aquela questão. Viu que a reforma protestante vai atender a burguesia, assim como o Renascimento está atendendo a burguesia. E a gente está vendo a burguesia, ela em ascensão, certo? É isso que é a grande questão. A gente viu no final da Idade Média, né, na Baixa Idade Média, a criação das cidades, né, e do renascimento comercial e urbano. E houve o enriquecimento da burguesia, né? E essa burguesia, logo depois, ela vai começar a mudar as mentalidades para o mundo no qual ela acredita. E aí o que ela faz? Ela vai apoiar o renascimento e apoia uma criação de uma nova religião, né, cristã, que vai atender aos interesses dela. Então, surge né, a religião protestante, que é o que a gente está estudando hoje. Vai ligando nesse rol aí, como que a burguesia vai se adaptando a esses novos sistemas que estão surgindo. Nesse contexto também, pessoal, surgem os estados absolutistas, que a gente já estudou. Começa a haver o rei todo poderoso, começa a haver o mercantilismo, que é o capitalismo já se instaura, né? Que é o modelo econômico que a burguesia impõe, que é o capitalismo até hoje, né? E aí o que acontece? O mercantilismo, ele trabalha com comércio, eu compro aqui, vendo ali, né? Trabalha com monopólios, uma alta interferência do Estado na economia, e aí vai que a gente vai estar, a gente já trabalhou e a gente vai estar trabalhando com isso devagar. Então, a reforma protestante, ela não aparece de uma hora para outra, ela não dá certo, porque outros já tentaram até mais, né, do que o Lutero. Mas o Lutero, ele vai fazer a reforma, Lutero, Calvino e outros, justamente no momento exato, né? No momento em que a burguesia está em ascensão, no momento que as mentalidades estão mudando. Né? Outros que fizeram anteriormente, no qual a igreja estava mais reforçada, se deram mal, né? Foram mortos e tudo mais. Bom, nós vimos então a aula passada a luterano, o Lutero. Então eu vou voltar a falar dele para a gente poder adaptar aí, tá bom? Beleza, meninos? Após a ruptura com a Igreja Católica, Lutero estabeleceu o princípio de uma religião, o luteranismo. Presta bastante atenção no que ele pregava. A salvação obtém-se pela fé, não pelos seus atos, tá? Não adianta você comprar da igreja, não adianta você pagar para o Papa, tal e tal. Não, isso aí não vai te fazer nada. Você pagar para o padre, isso não vai te fazer nada, isso não vai te salvar. O que vai te salvar é sua fé. Esquece as outras coisas. Esquece, né? Há 2 sacramentos, batismo e eucaristia, né? Acho que na igreja são 7, eu não lembro direito tudo. Presença real de Cristo na Eucaristia, sem transubstanciação, né? Sem
essa mudança de substância, né? Para ele, você fala direto com Cristo, não tem que ter um intermediador, né? A autoridade do Papa é rejeitada, não existe isso, porque o Papa é o chefe da igreja. O que é o chefe do cristianismo? Para eles isso não convém, não é certo, né? E a igreja é uma comunidade, né? Comunidade de fiéis. Então, eles têm que congregar ali. Então, aqueles fiéis, aqueles que têm a mesma ideia, eles vão congregar. A igreja vem de église, né? Église não, eclésia, a igreja é em francês, a igreja em francês. Eclésia, que é uma reunião mesmo nos gregos, né? E essa comunidade de fiéis. Fiéis é aqueles que têm fé numa mesma ideia. Então, para ele é isso que é religião. Não é apenas, não é a igreja. Se eu me reunir com alguém aqui e me fiz, e aquilo ali me faz ter fé, me faz alguma coisa, isso aqui é religião. Tá? Então, é essa comunidade, essa é a minha igreja. Né? Não há necessidade de haver um cara acima disso. Não é obrigatório o celibato dos padres, né? Ou aqui no caso os pastores, não são obrigatórios, porque Lutero acha, né, que o homem foi feito homem, a mulher foi feita mulher, então não havia necessidade do celibato. Né? O casamento era algo bonito e a família era o ponto-chave do luteranismo. Tá bom? Rafael, fecha a porta pro pai, filho, fazendo um favor. Bom, aí nós vamos ter o grande cara de toda essa história, que é o John Calvino. O Calvino, ele vai vir, vai aparecer na Suíça, só que ele vai falar o que a burguesia quer escutar. Vamos lá, então. Calvino fala como está predestinado por Deus a salvação. Então, como que você sabe se você vai ser salvo? Se você é um cara abençoado, se você conseguiu o que você quer, o que você almeja. Então, o cara que consegue trabalhar, guardar dinheiro e ficar rico, ele é um cara que vai ser salvo. Daí, mais ou menos, ele começa com essa ideia. Isso ajuda muito, né, na ideia que vai ter para a burguesia. Porque o interesse dela era esse, né? Ela guardar dinheiro, ela enriquecer. Essa é a base do capitalismo, é a grande ideia da burguesia. E essa religião vai bater, né? Vai ajudar a empurrar os anseios da burguesia, porque vai dar uma nova visão para eles. E nós temos isso até hoje, pessoal. Na aula passada eu falei. E é normal a gente ter esse tipo de pensamento. Eu quero que vocês tenham muito cuidado, que a gente está falando de história, não está falando de fé. Não se mistura as coisas. Ciência explica de um jeito, fé explica de outro. Por favor, não entrem nessa. Hoje mesmo, o que a gente fala? Só para você ver. Você compra um carro, seu pai comprou um carro, você consegue comprar um celular, alguma coisa. Nossa, graças a Deus eu consegui trabalhar, juntar um dinheiro e comprar. Mas tá vendo? Deus me abençoou, eu consegui comprar uma casa, Deus me abençoou, eu consegui comprar um carro. É mais ou menos a ideia de Calvino, tá? Deus me abençoou, eu consegui cuidar. Então, é mais ou menos essa ideia. Aqui a gente vai vendo Lutero, Calvino, Igreja Católica e as outras religiões de forma muito seca. Aí fica parecendo que a gente está falando contra. Não é isso. A gente está falando de ciência, religião é outra coisa. Tá? Então vamos separar fé e ciência aí. Bom, então como o homem está predestinado por Deus e Deus é onisciente, onipotente, onipresente, né? O que ele acontece? Ele sabe quem vai ser salvo ou não. Então aqueles que vão ser salvos vão passar a ser abençoados. Né? Então eles vão passar a ter essa questão. Então quando você é abençoado, então você tem que louvar a Deus pela bênção que ele te deu. Louvar a Deus pelo dom que ele te deu. Como que você louva? No trabalho. Cada vez você trabalha, cada vez você acumula, cada vez você cuida das suas coisas. Você tem. Você louva a Deus quando você usa os seus talentos, quando você usa o seu mérito, quando você usa o dom que ele te deu. Então, é mais ou menos isso que Calvin fala. Então, você não deve viver em luxo, viver em nada. Você deve acumular riqueza para mostrar para Deus que você é um predestinado, que você é um cara que está ali com ele, né, nessa questão. Vamos lá, então. Aí já vai bater muito com Lutero, presença espiritual da Eucaristia, a autoridade do Papa é rejeitada, a igreja é uma comunidade de fiéis, assim como Lutero. Só que ele tinha essa questão do trabalho a mais. Isso vai ajudar muito a burguesia nessa época. Só estou bebendo água, senão minha cabeça volta a doer, eu paro essa aula aqui e vou... Nossa Senhora, Deus me livre, passei mal pra caralho.
Beleza? Pessoal, entendido essa parte? Fala comigo aí, sim ou não? Sussa. Beleza, ótimo. Bora lá. Agora nós vamos entrar, assim, não é de rir não, mas a história é muito engraçada, tá? Qualquer coisa pode parar a aula aí, professor, não estou entendendo, não estou gostando, né? Mano, fala comigo, não tem problema com essas coisas. Agora vamos entrar no... Oi? Na hora, na hora. Hum, vai tirar um print, né? É bom aqui lá para estudar, você nem precisa fazer estudar para a prova, você só pega aqui lá, dá uma batida de olho, até mesmo para... Hã? É, mas eu vou ajeitar aqui para você agora. Deixa eu só falar do Henrique VIII aqui e a gente vai voltar lá. Pessoal, esse cara aqui, eu já falei para vocês, ele fez a igreja anglicana. Anglo-saxões são os ingleses, tá? Mas lá é a Bretanha, existiam os bretões, depois veio os anglos, existiam os celtas, né? Os bretões eram celtas, né? E aí, o povo celta que vivia lá. Aí com as invasões bárbaras, veio os anglos e os saxões ali da Alemanha invadiram a região, né? Não, primeiro eram os bretões, que vai ser invadido pelos romanos, depois vem os bárbaros e invade, aí são os anglos e os saxões vão tomar conta. Isso que a língua inglesa é muito, já é mais daquela língua alemã, tá? Então o alemão para aprender o inglês é fácil, o inglês para aprender o alemão é mais fácil. Igual nós para aprender italiano, francês, espanhol. E aí o que acontece? Então, o anglicanismo, né, conforme falei, a igreja anglo-saxão, angla, né, inglesa, aí vai criar a igreja anglicana. O que é isso? A igreja inglesa. Pode falar, Emanuel. Ah, não quer falar não? Você só abre o microfone. Aí vai criar a igreja inglesa. Ela tem lá na Inglaterra, tá? Chefe da igreja, a rainha. Ah, tá. Mas de todo jeito ela é gravada, eu vou deixar lá, tá? Se vocês precisarem de voltar à aula, assistir de novo, tudo vai tá, viu, Manuel? Mas eu vou, posso voltar. O que você não entendeu? Pode perguntar. Ah, tá. Não, eu tava falando sobre os anglicanos. Por que fala anglicana a palavra, né? A palavra anglicana vem de ingleses, né? Anglos, anglo-saxões. Ele está explicando como é que surgiu essa ideia. Bom, o que aconteceu? Vamos conversar. Vou falar primeiro sobre os preceitos, depois a gente fala sobre a história. Quais os preceitos dessa igreja? Essa igreja vai ser uma mistura entre calvinismo e igreja católica. Ela vai misturar essas ideias, né? Por que o calvinismo? Porque os calvinistas vão para a Inglaterra e lá eles vão se chamar puritanos, porque eles queriam purificar a igreja anglicana. Purificar e melhorar, passar ela mais para os preceitos, mais para os preceitos calvinistas. Só que quando Henrique VIII faz essa igreja, ele deixa muita coisa católica. Então ele vai deixar essa base para dar briga, né? Vai dar essa briga aí. Mas então a base da igreja anglicana é o quê? A salvação obtém-se pela fé, não pelos seus atos. Então não adianta você ficar pagando dízimo, pagando isso, pagando aquilo, comprando salvação, que não vai funcionar. Comprando bênção, isso aí não vai funcionar, tá? Presença espiritual de Cristo na Eucaristia, você direto com Cristo, não há necessidade de intermediador, assim como os outros. A autoridade do Papa é rejeitada, também como todos. O rei é chefe da igreja. Começou. Tá? Como é um estado absolutista, a Inglaterra, Henrique VIII foi um rei absolutista, então ele é o chefe da religião. Ele vai criar essa religião para ele mandar mesmo. O clero está hierarquizado, então há uma hierarquia no clero. Tá? Vai manter aquela ideia da igreja católica, bispo, arcebispo e tal. Não é obrigatório o celibato dos padres, tá? Mas se quiser, tudo bem. Bom, pois professor, então, como é que funciona isso? Vamos lá.
aquelas catedrais lá de Westminster, que os reis e as rainhas e os príncipes da família real inglesa casam, é tudo a igreja anglicana. E a rainha da Inglaterra é chefe dela hoje, tá? O que aconteceu? Esse cara aí era casado com uma rainha espanhola, uma princesa espanhola, né? Catarina. Muito boa princesa e tal, da grande Espanha na época, a Espanha era o país poderoso na época. Só que ele se apaixona por uma outra moça, chamada Ana Bolena. E nesse vai e vem, ele tenta anular o casamento dele com a Catarina para se casar com a Ana Bolena. Aí que nós estamos com um problema, pessoal. Ele pede para o Papa fazer essa anulação para ele poder casar com essa moça. Então ele queria separar para poder casar com essa moça. Isso só o Papa poderia decidir. O Papa, sim, eu conheço um amigo meu que se casou, ele conseguiu a separação dele pela igreja. Ele é muito católico, ele conseguiu. Né? Eu conheço o caso de outra moça também, que ela conseguiu para ela poder se casar de novo. E isso acontece. Isso acontece hoje em dia, estou falando de hoje em dia. Naquela época era muito difícil, mas os reis até poderiam. Qual que era o grande problema do Papa não dar, que ele não vai dar nessa separação? O Henrique VIII, a Catarina, era simplesmente uma princesa espanhola. A princesa mais do reino mais poderoso da Europa. Como que o Papa vai pegar um reino que mais apoia ele e vai contra o interesse dele? Porque é uma humilhação para a Espanha esse divórcio. Aí o que vai acontecer? Henrique VIII fica grilado, vai mandar a Catarina embora e vai aproveitar para aumentar o seu poder. Vai tomar todos os bens da igreja, vai vender, vai arrumar o problema de caixa dele e vai casar com Ana Bolena, tá? E ele vai haver um casamento, vai ter a rainha Elizabeth, vai ser a rainha, a filha dela. Com Catarina teve Maria, né? Que vai ser rainha da Espanha, certo? A Maria vai se casar com o rei da Espanha, o herdeiro depois vai ser rainha. Elizabeth vai ser rainha da Inglaterra, a maior rainha que a Inglaterra teve, né? E ele vai casar com Ana Bolena, só que ele vai matar a Ana Bolena, né, por traição. Depois ele casa com outra moça, vai ter um filho, esse menino morre, essa mulher morre, né? A mulher morre, depois o menino morre. Depois ele casa com uma outra mocinha, vai trair ele com o cara do quarto lá dele, que era o cara que arrumava as coisas ali para ele, tá? Vai trair ele vai matar ela também. Depois ele casa de novo. Eu sei que esse cara casou uma par de vezes, né? Então, ele funda essa igreja para isso. Qual que era o sentido dele fundar a igreja? Ele queria essa questão pessoal dele, mas também ele queria aumentar o seu poder, tá? E assim ele aumenta o poder dele por causa da religião e também aumenta o poder dele na questão econômica e com a venda das coisas da igreja. Então, ele só foi um ganha-ganha para o lado dele, né? E ele já vai deixar um problema para frente, porque Maria era muito católica, ela vai pegar a igreja anglicana, vai botar mais coisa catolicista, que quando Henrique VIII morre, Maria que assume, né? E aí ela vai botar mais questões católicas, só que Maria tem que ir para a Espanha, porque ela vai ser rainha da Espanha. E aí entra Elizabeth, que era protestante. Porque era assim, a primeira mulher de Henrique VIII, Catarina, era católica. A segunda mulher, que era Ana Bolena, era puritana, certo? E aí, já a filha dela, que é Elizabeth, que é filha de Ana Bolena, ela vai então ser protestante, entendeu? E aí ela vai jogar mais o protestantismo e isso vai gerar um conflito para a Inglaterra que a gente vai estudar mais à frente, tá? E esses protestantes são todos da burguesia e querem ter influência, eles vão influenciar no parlamento e na religião também. Beleza? Pessoal, os princípios do catolicismo. Salvação pela fé e boas obras, né? O catolicismo fala isso, né? Que você é salvo pela fé, você tem que ter fé. Não adianta você fazer boas obras, fazer caridade, ajudar o próximo, ajudar os mais pobres e tal, se você não tem fé, você não acredita em Deus. Não adianta, tá? Então você tem que salvar pela fé e
as boas obras. Os protestantes, aí as boas obras é o quê? Antigamente era dar esse negócio para o Papa, né? Ou para a igreja e tal. Hoje não. É você fazer o bem ao próximo. Você tentar ajudar, caridade e tudo mais. Você fazendo bem todo dia, ajudando alguém e tal, né? Você vai, né, conseguir a salvação. Você tem que fazer isso para Deus ver que você tem que ser salvo. Já os protestantes acham que isso aí não adianta nada. Eu não preciso fazer nada para ninguém, eu vou ter que ter fé. Por quê? Eu já vou ser salvo ou não vou ser salvo. Deus já sabe. Né? Então quem vai ser salvo é quem é abençoado. Né? Então aí já está a predestinação. Aí a Igreja Católica tem obediência ao Papa. Aí já as igrejas protestantes são igrejas nacionais de cada país, né? Acaba que elas não têm essa hierarquia mundial. 7 sacramentos, né? Aqui é 2 sacramentos, eu não sei qual é o 7. Quem for católico pode falar. Celibato dos padres, celibato não obrigatório, né? O pastor pode ter o celibato ou não. Tem um menino até que estudou no Colégio do Sol, ele queria ser pastor, quer, né? Tomara que ele forme, um menino muito estudioso, muito inteligente. Ele falou que não ia casar por enquanto. Ele queria só se dedicar à religião. E para ser pastor, né? Missa. Culto. Missa com comunhão dos fiéis através da hóstia. Culto. Leitura da Bíblia, orientação por um pastor. Cantos, né? E hinos, né? Que a igreja tem muito disso. E as igrejas nossas hoje, o calvinismo ele vai chegar com grande força, né, nos Estados Unidos. Quando ele chega lá, ele vai pegar muita comunidade negra, né? E aí os cultos vão ser aqueles cultos alegres, festivos, que é da cultura africana, né? Aqueles cultos alegres, festivos e tal, aquela dança. Aqui no Brasil não transformou muito, porque o catolicismo já tinha, era a religião até há pouco tempo mais forte aqui nessa questão, né? É ainda forte, mais forte, mas ainda é muito forte. O que acontecia? Ela não tinha disso. Tem a renovação carismática, né? Hoje tem isso. Mas lá nos Estados Unidos vai ter muito esses cantos. Por isso que hoje tem muitas, como se diz, bandas e tal, e os cantos das igrejas protestantes são cheios de músicas e tal, mas é porque quer pregar alegria, pregar a vida e tal, tal. Já a igreja católica já tem o seu rito há séculos, né? E ela mantém isso. Bíblia e tradição, fontes da doutrina, Bíblia traduzida como fonte da doutrina, né? Então a tradição e a Bíblia, não é somente a Bíblia. Já os protestantes, conhecidos como evangélicos, é puramente a Bíblia, tá bom? Bom, pessoal, aí nós vamos entrar agora na Contra-Reforma. O que aconteceu? A Igreja Católica, ela não vai ficar de graça olhando essa parada, né? Ela vai, então, atacar. Ela vai atacar, e ela vai atacar não fraco, não. Ela vai atacar bonito, né? Bonito. E nós vamos entender isso aí, o que ela vai fazer. Em 1545, iniciou-se na cidade italiana de Trento uma reunião geral dos representantes da Igreja Católica. Aí olha lá o representante. Reforma Católica iniciou-se no Concílio de Trento em 1545 e acabou em 1563. Eles ficaram reunidos esses anos todinho. Você vê, quase 20 anos. Quase 20 anos reunidos, tá? Reunidos para resolver isso aí. E aí eles vão entrar, então, combate com todas as formas de heresia. Aí o Santo Concílio ordena que nas coisas da fé e dos costumes pertence à doutrina cristã. Ninguém tem a audácia de desviar a Escritura no sentido que lhe deu a Santa Madre Igreja. Então, quer dizer, se você falar o que for fora da Santa Madre Igreja, você está desviando. Então, vai atacar os protestantes feio. A quem pertence determinado sentido verdadeiro, interpretação das Sagradas Escrituras. O Santo Concílio ensina, tal. Vamos lá, então, para a gente ver mais algumas coisas aqui. O que vai acontecer? As principais medidas adotadas pela a Contra-Reforma.
A aprovação da ordem dos jesuítas em 1540. Para que era essa ordem, pessoal? Jesuíta é a Companhia de Jesus. É um resquício que surge dos templários, ficou dos templários. Não foi acabado lá em Portugal e alguns países segurou os caras, só mudou o nome da ordem templários para jesuítas, alguns, principalmente Portugal. E aí vai aprovar essa ordem, vai criar essa nova ordem. Para que ela serve? Vocês não acreditam. Ela serve para quê? Para vir para a América catequizar os índios, para que não venham para cá os protestantes para pegar. A igreja já estava vendo lá hoje em dia. Hoje em dia ela estava vendo isso. Por quê? Grande parte dos católicos do mundo está onde? Na América Latina. Rapaz, perfeito. Perfeito, inteligentíssimo. Né? Você pode ver que grande parte dos católicos está na América Latina. Hoje nós temos um Papa latino. Né? Então eles vieram para cá. E quem trouxe essa ideia católica? Os jesuítas. Então era proibido você escravizar índio, você matar índio. Tá? Você tinha que fazer o quê? A igreja queria catequizar e colocá-los dentro da doutrina religiosa. Né? Reativação da Santa Inquisição, não sei de santa, não tem nada, né? Que é aquelas torturas, vocês sabem muito bem. A Inquisição, ela pegava uma pessoa, você era acusado de alguma coisa. Aí levava você para um lugar, te torturava. Você confessava. A confissão só valia mediante tortura. Aí você confessa qualquer coisa. Pôs fogo na caixa d'água? Pôs. E tentei apagar com álcool. Você fala, fui sim. Quem que não vai falar? Aqueles vários instrumentos de tortura, né? Te punha em pé, em cima de prego para furar seus pés, te colocava naquelas rodas de esticar seu corpo. Isso tinha vários, né? Aí o Estado pegava, torturava o cara, o inquisidor ficava olhando, aí o cara dizia, aí o inquisidor já anotava e mandava o Estado, né, o país que estava fazendo a tortura, fazer a execução, que geralmente era queimar as pessoas, né? Então qualquer um que fosse contra a fé cristã, proferisse protestantismo, qualquer coisa, caía na Inquisição. Ele também deu a Index Librorum Prohibitorium. O que é isso? Um índice de livro que não poderia mais ser usado pelos católicos, certo? E era proibido. Perante o avanço do protestantismo, a igreja iniciou um movimento de reorganização, reforma católica, reafirmação da doutrina tradicional, vai manter o que se tem, moralização do costume do clero, moralizar, então agora, celibato mesmo, vamos parar com essa bagunça. E agora, quando alguém vender qualquer salvação, qualquer coisa, indulgências, coisa, é crime de simonia. A igreja para de vender porque agora passa a ser crime, chamado de simonia, tá? E a Contra-Reforma combate a todas as formas de heresia. Inquisição, Index e a Companhia de Jesus foram as suas principais atitudes. Beleza, galera? Meninos, eu tenho que voltar aqui. Peraí. O Heitor pediu para voltar. Heitor, você tá vendo aí? Tira o print aí. Tá. Agora vai dar. Tirou o print? Isso aqui tá na internet, eu não pego isso não, eu pego na internet, tá? Então tá, galerinha, muito obrigado a vocês. Qualquer coisa pode me perguntar, qualquer coisa pode vir falar comigo, tá? Eu tô à disposição. Hoje eu tô meio assim porque eu não tô bem, tá? Mas qualquer coisa nós estamos aí, tá bom? Eu agradeço vocês pela participação, fico muito feliz. Mais uma vez pergunto a vocês, querem continuar com essas aulas ao vivo? Como é que é? Então tá. Fazer as perguntas. Fala para os seus colegas no grupo de vocês, de WhatsApp, da sala, que vocês não têm os professores. Fala lá, vamos para a aula, galera. É rapidão, meia hora, 40 minutos. Embora a aula de história demore, infelizmente ela demora. Eu tento ser melhor. Na próxima eu vou tentar melhorar para vocês, tá? Mas fala para os meninos. Na próxima eu vou passar provavelmente uma atividade, eu não vou estar dando a aula.
Mas fala para seus colegas, chama eles, ajuda, porque quanto mais pessoas, melhor, porque isso aí tem que mostrar para a escola, porque senão daqui a pouco a escola vai falar para mim, não é, mas precisa dar aula ao vivo, não está funcionando, então fica chato isso aí, né? Então eu quero continuar, porque parece que é mais rentável, vocês podem perguntar como se estivesse em sala de aula mesmo, beleza? Então, valeu, pessoal. E fala para seus colegas assistirem a aula, tá bom? Beleza? Obrigadão e até mais, meninos. Até mais.